Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD neste quarto trimestre. Estudamos a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E já estamos na lição de número 6, a lição que tem o título Paulo no poder do Espírito. O nosso textuário nessa lição é Atos 19, versículo 6, que diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. A leitura bíblica em classe é Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário. Na medida do possível, eu vou respondendo a todos os comentários. Ajude também a divulgar o nosso canal nas suas redes sociais, compartilhando este e outros vídeos do nosso canal. Paulo no poder do Espírito. A primeira pergunta que eu faço aqui é: o que é poder do Espírito? Poder do Espírito é uma capacitação sobrenatural dada ao cristão através do batismo no Espírito Santo. E esta capacitação dá condições para este crente exercer o ministério que o Senhor Jesus Cristo confiou em suas mãos. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, este revestimento de poder, é separado da conversão, da regeneração. É claro que quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, arrepende-se dos seus pecados, ela passa pela conversão, pelo novo nascimento. A partir deste momento, o Espírito Santo já está habitando nela. Todavia, o batismo no Espírito Santo é algo separado da experiência da conversão, e nós vemos isto na Bíblia Sagrada claramente. Quando nós olhamos para a vida do próprio apóstolo Paulo, ali em Atos, capítulo de número 9, quando acontece a sua conversão, nós vemos Deus falando com Ananias, capítulo 9, versículo de número 17, diz: Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que no caminho de Damasco, Saulo já teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Neste momento que ele está sem poder ver, ele já passou pela regeneração. Todavia, Deus fala para Ananias ir até ele, impor as mãos para que ele torne a ver e também para que seja cheio do Espírito Santo. Ainda no capítulo 9, no versículo de número 29, depois de ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, nós vemos Saulo aqui falando ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo, já no versículo 29 do capítulo de número 9. Também em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 5, nós vemos ali Paulo tendo experiências sobrenaturais na dimensão do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade para aqueles que exercem o ministério, para aqueles que fazem parte do reino de Deus e estão exercendo o ministério, seja qual for este ministério. Olhando para o texto bíblico da nossa lição,
capítulo 19 de Atos, o versículo 1, começa dizendo assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, então o texto começa falando de Apolo, e nós vemos a respeito dele, Lucas escreve no capítulo de número 18, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 18, e os versículos 24 e 25 diz que: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Só que o versículo 25 termina dizendo que ele conhecia somente o batismo de João. O texto que nós estamos estudando é o capítulo seguinte, o capítulo de número 19, que diz que enquanto ele, Apolo, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores da Ásia, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, ele vai iniciar aqui um diálogo. Então, antes de eu falar desse diálogo, quem era Apolo? Apolo, apesar deste nome, Apolo fazia parte da mitologia grega, era filho de Zeus, apesar deste nome, ele era judeu, nasceu na Alexandria, era um homem que foi instruído no estudo secular ali em Alexandria. Para quem não sabe, Alexandria era um grande centro cultural egípcio, com muita formação acadêmica. Então, este homem tinha uma elevada formação, mas ele era também poderoso nas Escrituras, mas conhecia somente o batismo de João, o batismo do arrependimento. Tendo ele ensinado os irmãos em Éfeso, é claro que esses irmãos também não conheciam o batismo no Espírito Santo, mas somente o batismo de João. Falando um pouquinho a respeito de Éfeso, Éfeso era uma cidade que havia muitas coisas. Por exemplo, curandeirismo. Éfeso era a cidade dos talismãs, da astrologia, da adivinhação. Em Éfeso havia muitos sacerdotes e sacerdotisas. Era a cidade da teosofia, do ocultismo e da magia negra. Aqui em Éfeso seriam necessários a prática dos ensinos que estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios. De que ensinos que eu estou falando? Dos dons espirituais, da diversidade de operações. Aqui seriam necessários, porque era um ambiente maligno, era um ambiente carregado por forças espirituais da maldade, por hostes, por principados. Então seriam necessários os dons espirituais, o poder do Espírito Santo, para que a igreja pudesse ser gerada ali, a igreja pudesse crescer em meio a tudo isso. É por isso que aqui na igreja de Éfeso, Paulo ensina a respeito da armadura de Deus. A igreja só poderia ser vitoriosa aqui se ela estivesse vestida com a armadura de Deus para entrar nesta guerra espiritual. É isso que Paulo fala no capítulo 6, os versículos 10 a 18 da carta aos Efésios. Olhando para o nosso texto, Atos, capítulo 19, versículo 2, Paulo então pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Paulo está perguntando assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Esta é a pergunta. Antes de nós analisarmos a resposta deles, vamos definir aqui o que é batismo. Eu gosto sempre de definir. Batismo, a palavra batismo significa imersão ou submersão. É muito importante isso. Batismo significa imersão ou submersão. O mesmo apóstolo fala a respeito deste assunto na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 10, ele fala a respeito deste tema.
Ele diz assim, capítulo 10, 1 aos Coríntios, ele diz a respeito do batismo dos filhos de Israel, o batismo que aconteceu no mar e na nuvem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Ali não havia rios, então, quando o povo passou pelo mar, a pés enxuto, eles estavam sendo submergidos, eles estavam sendo sepultados. Quando eles passaram pela nuvem, a nuvem os encobriu, eles estavam sendo imersos, submergidos na nuvem. Então, ele fala deste batismo que aconteceu lá nos dias de Moisés, quando o povo tinha saído do Egito. Então, batismo significa imersão ou submersão. Também, em 1 Coríntios capítulo 12 e 13, você pode também aplicar esse texto na sua aula, e Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 27. Vamos ver aqui a resposta deles em Atos capítulo 19 e o versículo de número 3. Em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. E Paulo responde, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, neste tempo, muitos ainda batizavam em nome de João, segundo o batismo de João. Mas o batismo de João apenas era um tipo, era um símbolo que apontava para Cristo. É por isso que no versículo 5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui, queridos, não é a fórmula de batismo, não é isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo está querendo dizer segundo a ordem, segundo a direção do Senhor Jesus Cristo, segundo Cristo, a realidade e não segundo o símbolo. Quando eles estavam batizando, o batismo de João, segundo o nome de João, eles estavam falando de um tipo, de um símbolo, e Paulo está dizendo assim, agora não, o batismo é segundo a ordem de Cristo, segundo Cristo que é a realidade e não mais o símbolo, porque quando você tem a realidade, você não necessita mais do símbolo, você não necessita da sombra, quando você pode ter a realidade. O versículo número 6, de número 6, é o nosso texto áureo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam línguas e profetizavam. Imposição de mãos. Nós vemos lá no capítulo 9 de Atos que Ananias também impôs as mãos sobre Paulo. Agora nós vemos Paulo impondo as mãos sobre os irmãos aqui em Éfeso. A imposição de mãos faz parte, queridos, dos rudimentos da doutrina de Cristo. A imposição de mãos, ela faz parte, queridos, dos princípios elementares da doutrina neotestamentária. Do que você está falando, professor? Estou falando de Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 6, os versículos 1 e 2. Ali o autor sagrado fala para nós não lançarmos de novo os fundamentos, os rudimentos, os princípios elementares da fé cristã. E ele cita esses princípios, e um deles é a doutrina da imposição de mãos, que muitas vezes hoje está abandonada, está deixada de lado, mas há autoridade em nossas mãos. Nós, ministros do Senhor, você professor, você obreiro do Senhor, você tem autoridade em suas mãos. É por isso que Paulo, é por isso que em outras circunstâncias no Novo Testamento, nós vemos os homens de Deus impondo as mãos. E quando Paulo colocou as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas e também a profetizar. Falaram línguas e profetizaram. Então teve o sinal,
a evidência e também já teve manifestação de um dom espiritual, que é diferente do sinal da evidência. Falaram em línguas como evidência, como sinal do batismo, e também houve profecia, já manifestação de dons espirituais. Então veja aqui que a obra foi completa. Quando nós falamos em batismo, em imersão, submersão, é normal que nós falemos do batismo no Espírito Santo e falemos também do batismo nas águas. Mas eu quero aqui mostrar três fases diferentes do batismo. Primeiro, o batismo em Cristo. O que é o batismo em Cristo? O batismo em Cristo, ele é simbolizado pelo batismo nas águas. O batismo em Cristo é quando há a regeneração, a conversão. O batismo em Cristo é quando há um novo nascimento. Quando o pecador ele é convencido pelo Espírito Santo, ele arrepende-se, crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo. Pela graça do Senhor, mediante a fé, ele é salvo. Este é o batismo em Cristo. E o batismo em Cristo, no corpo de Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Esse batismo em Cristo é simbolizado pelo batismo nas águas. O batismo nas águas nada mais é do que o testemunho público de uma realidade, que ocorre dentro da pessoa, que não pode ser mostrada. Mas quando a pessoa vai às águas, desce às águas, ela está dando um testemunho público daquilo que aconteceu dentro dela. Este é o batismo em Cristo. Nós temos também o batismo no Espírito Santo, que é o nosso assunto aqui hoje, que é a promessa do Senhor, que é o revestimento de poder, que traz os dons espirituais, que traz as operações, a diversidade de operações, os sinais miraculosos, tudo isso vem do batismo no Espírito Santo. Começa com o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, e também a capacitação para o sobrenatural. Mas também há o batismo com fogo, e é aqui que muita gente se confunde, porque toma o batismo com o Espírito Santo como batismo de fogo, mas o batismo com fogo, ou batismo de fogo, é diferente, é o batismo no Pai. O que é o batismo no Pai? O batismo com fogo, ele traz a purificação, porque o fogo é um elemento purificador. O batismo com fogo traz o caráter de Deus em nós. O batismo com fogo, ele é um batismo lento que ocorre durante a caminhada cristã. Então nós iniciamos a caminhada cristã e nós vamos passando pelo fogo, e à medida que o fogo de Deus arde em nós, ele vai eliminando as impurezas, ele vai trazendo purificação, ele vai trazendo em nós o caráter de Deus. Então, o batismo com fogo é o batismo no Pai, do caráter do Pai sendo gerado em nós, e ele é diferente do batismo no Espírito Santo. Olha só, Mateus capítulo 3 e versículo 11 deixa isto bem claro. E eu, em verdade, vos batismo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Observe o final deste versículo. Ele, Cristo, vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. Com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. São coisas distintas, separadas. Às vezes nós lemos os versículos, os textos bíblicos tão depressa que não percebemos aquilo que está evidente no texto. Batismo, ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo. O batismo com fogo
é o batismo no Pai, é o caráter de Deus sendo gerado em nós. Queridos, eu espero que estes poucos conceitos sejam úteis na elaboração da sua aula. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais.